Bom, pessoal, já que nós vimos aqui quais são os principais conjuntos, né, que nós podemos ter, agora é interessante a gente estudar então a relação de pertinência, tudo bem? Pessoal, o que é essa relação de pertinência? É quando a gente está explorando o uso desse símbolo, tá, pessoal? O símbolo do pertence, certinho? Bom, pessoal, para quem está acompanhando os vídeos anteriores aí já viu, né, que nós temos conjuntos, né? Conjuntos numéricos, conjuntos que não são necessariamente numéricos, enfim. Mas no estudo de conjuntos, tá, pessoal, a gente pode estabelecer uma relação entre os elementos e o conjunto. E essa relação existente entre os elementos e os conjuntos é dada pelo símbolo de pertence, tá certo? Ou a gente chama isso de relação de pertinência, tá certo? Bom, pessoal, quando é que eu uso a relação de pertinência? Ela é usada apenas para expressar uma relação entre os elementos e os conjuntos. Pessoal, ó, memoriza isso. A relação de pertinência ela é uma relação existente entre os elementos e o conjunto, tá? Professor, não entendi. Vamos lá, olha. Eu tenho aqui, tá, galera, o conjunto A, certo? E o conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. E eu tenho aqui, pessoal, o conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Bom, galera, quando eu estiver falando de elemento e conjunto, tá, eu vou estar usando a relação de pertinência. Por exemplo, pessoal, olha, quando você olha para o conjunto A, você percebe que o 1 é um elemento do conjunto A. Matematicamente falando, como é que eu falo, como é que eu explico isso? Como é que eu comento isso? Né? Eu digo o seguinte, pessoal, que 1 pertence ao conjunto A, certo? E percebam que isto, tá, é uma sentença verdadeira, né? O 1 realmente pertence ao conjunto A. Muito bem, pessoal. Eu posso falar o seguinte também, galera, olha, que o 9 é um elemento que pertence ao conjunto A. Percebam que isso também, tá, pessoal, é verdade. Olha, o 9 pertence ao conjunto A. Muito bem, pessoal. Eu posso ver aqui, pessoal, que o 4 é um elemento que pertence ao conjunto B. De fato, isso é verdade, tá, pessoal? Que vocês observarem ali, ó, o 4 ele pertence ao conjunto B. Pessoal, percebam também, olha, que o nosso 2, ele é um elemento que pertence ao conjunto B. E isso é uma situação verdadeira. Por que eu estou falando que isso é uma situação verdadeira, pessoal? Porque, vejam bem, eu poderia falar assim, ó, que o 1 pertence ao conjunto B. Pessoal, vejam, o 1 pertence ao conjunto B? Não, não pertence. Isso aqui é uma relação falsa, tá, pessoal? Então, às vezes, alguns exercícios vão falar isso pra gente. O 1 pertence ao conjunto B? Não, não pertence. Isso é uma coisa falsa, né? Então, você fala, olha, não pertence, é falso, correto? Eu poderia falar assim, por exemplo, o 2 pertence ao conjunto A? Não, isso não é verdade, né? Então, isso aqui, o que não é verdade, é falso, correto? Então, o 2, ele pertence, na verdade, ao conjunto B, ok? Então, eu posso ter uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa. Isso vai depender lá do nosso exercício. Continuando aqui com o nosso raciocínio, galera, veja só o que nós temos aqui. Pessoal, o 8 é um elemento que não pertence ao conjunto A. Olha, pessoal, vejam que isso também é verdadeiro, porque de fato, tá, o 8 ele realmente não pertence ao conjunto A, certo? Bom, pessoal, o 0, opa, não mudou ali a minha caneta, né? Pedi para mudar aqui novamente. Mudando a cor da caneta. Pessoal, olha, o 0 ele não pertence ao conjunto A. E isso, tá, galera, é verdade, olha. O 0 realmente não pertence ao conjunto A. Pessoal, percebam o seguinte, que o 3 não pertence ao conjunto B. Isso também é uma relação verdadeira, certo? E vejam, tá, pessoal, que eu tenho aqui, ó, que o 7 não pertence ao conjunto B. Isso também é uma relação verdadeira. Por que eu estou falando isso que é uma relação verdadeira? Porque eu poderia falar assim, pessoal, que o 5 não pertence ao conjunto A. Pessoal, vejam que o 5 ele pertence ao conjunto A. E isso aqui, no caso, ó, é uma relação falsa. Eu poderia dizer que o 8, tá, pessoal, ele não pertence ao conjunto B. Pessoal, o 8 pertence ao conjunto B. Então, isso aqui seria uma relação falsa. Então, galera, nos nossos exercícios pode acontecer isso. Do nosso exercício apresentar para a gente uma relação falsa, tá? E aí você vai ter que dizer se essa relação é verdadeira ou se ela é uma relação falsa, certinho?
Pessoal, nesse momento, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que quando eu estou falando de um elemento e de um conjunto, o símbolo que relaciona elemento e conjunto, tá, pessoal? É esse símbolo aqui, é o símbolo do pertence. Por que eu estou reforçando isso? Para que depois você não faça confusão com outros símbolos quando nós avançarmos o conteúdo aqui nos nossos próximos vídeos. Tudo bem, pessoal? Então, elemento e conjunto é sempre o símbolo do pertence, certinho? Bom, pessoal, dentro dessa ideia, né, de relação de pertinência, olha só o que a gente pode fazer aqui, galera. Nós podemos fazer o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui os estados da região norte, não é isso? Vamos lá, estados da região norte. Ou seja, pessoal, eu quero um grupo dos estados da região norte. E aí nós já vimos que os estados da região norte são esses aqui, né, pessoal? Ó, o Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, não é isso? Esses são os estados da região norte, correto? Tá, pessoal, vejam bem. Galera, eu posso dizer então que o estado do Pará pertence à região norte? Isso é verdadeiro ou é falso? Galera, é claro que isso é verdadeiro, né? Que o Pará pertence à região norte. Então isso é verdadeiro. Pessoal, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, que no caso, o Mato Grosso, tá, pessoal? E olha que aqui ficou errado, hein? Eles colocaram MG. Pessoal, MG é Minas Gerais. Olha, então aqui, ó, é um MT, né? Pessoal, o estado do Mato Grosso, ele pertence à região norte? Opa. Pessoal, o Mato Grosso não pertence, tá, pessoal, à região norte. Então isso é uma informação falsa, certo? Bom, pessoal, eu posso falar que o estado de Goiás, tá, pessoal, ele pertence à região norte? Pessoal, vejam que isso também é falso, né? Eu não posso dizer isso. Bom, galera, eu posso dizer, tá, que o estado do Tocantins pertence à região norte? Opa, agora sim, professor, você pode dizer isso, que isso é verdadeiro. Pessoal, percebam então que toda vez que a gente está relacionando elemento a um conjunto, o símbolo correto para associar elemento e conjunto é o símbolo do pertence, tudo bem? Então, toda vez que eu estou falando de elementos, tá, pessoal, e conjuntos, certo, pessoal? O símbolo correto é o do pertence, beleza?